Boa tarde, pessoal. Então, estamos iniciando a semana 3 do PET 4. Então, o nosso tema dessa semana são os fusos horários. Então, primeiro, nós vamos falar dos fusos horários da Terra. Então, para a gente ter noção, né, ao longo do tempo, muitos povos, um em cada seu modo, desenvolveram as técnicas, né, para contar o tempo a fim de organizar as atividades diárias e registrar os acontecimentos da sua história, né? Porém, a padronização da contagem de tempo é recente, foi apenas no final, né, do século XIX. Então, foi em 1884, nos Estados Unidos, ocorreu uma conferência realizada por astrônomos, né, que fundamentou o sistema de convenção de horas, que é chamado de fusos horários. Então, por meio, né, da qual se regulamentou as horas entre os países do mundo. Então, o que ficou decidido? Então, de acordo com esse sistema de fuso horário, a Terra foi dividida em 24 faixas imaginárias iguais e são denominadas, né, de fuso horário. Então, cada uma dessa faixa corresponde a um fuso horário. Então, o fuso da Terra corresponde a 1 hora e o seu conjunto equivale, né, a 24 horas do dia. Então, a contagem de hora foi estabelecida, né, a partir do fuso que coincide com o meridiano de Greenwich. Então, a leste de Greenwich, as horas dos 12 fusos aumentam gradativamente. Por outro lado, né, as horas de 12 fusos que estão a Greenwich são atrasadas à medida que os fusos vão se afastando do meridiano. Então, para a gente ter uma noção, eu trouxe essa imagem aqui. Então, lá onde está o eixo zero, ó, é o Greenwich. Então, a leste vai aumentando e a oeste vai diminuindo. Então, a gente pode ver que o Brasil está a oeste. Então, as horas vão diminuindo de acordo com o que vai passando os fusos. E aqui no Brasil, como que ocorre, né? Então, o Brasil, como eu já disse, né, ele está no hemisfério ocidental, então ele está a oeste de Greenwich. Então, todos os fusos têm as horas atrasadas em relação ao meridiano. Então, agora vamos analisar esse mapa que está aqui. Então, a gente pode ver que o Brasil tem 3 fusos horários. Por quê? Porque ele é um país muito grande, de grande extensão. Então, por causa disso, dentro do nosso país já vai ter 3 fusos horários. Então, o fuso que se localiza em Brasília, né, constituído com o horário oficial brasileiro, então é o nosso oficial do Brasil, está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, nesse fuso, né, todos os estados da região sul, sudeste e nordeste, também como os estados do Amapá, Pará, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. Já os estados de Roraima, Amazônia, Rondônia, Mato Grosso do Sul, estão 4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Então, 1 hora atrasado em comparação com o horário oficial brasileiro, que é o de Brasília. Então, ele está 1 hora atrasado. Já os estados, né, de Roraima, Amazônia, Rondônia, Mato Grosso do Sul, então eles estão também, né, como eu acabei de dizer, estão 4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, então 1 hora atrasado pelo horário oficial brasileiro. O fuso horário que compreende a ilha de Fernando de Noronha tem 1 hora a mais em relação à de Brasília e 2 horas a menos em relação a Greenwich. Então, o Acre também e parte do Amazonas estão a 5 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich e, consequentemente, 2 horas atrasadas em relação ao nosso horário oficial brasileiro. Então, o que a gente tem que entender, né? Que o nosso oficial fuso do Brasil é o de Brasília, mas mesmo assim, algumas partes do nosso território vai modificar essas horas, tá bom? Então, agora, gente, para a gente compreender melhor essa questão do fuso horário, nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, né? A página 53 e 54.
as questões 2, 4 e 5. Então, bons estudos!